Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. É com muita alegria que nós estamos começando mais uma quarta-feira do nosso estudo bíblico, estudo em que meditaremos na palavra de Deus, e a minha oração sincera é que Cristo Jesus seja com cada um de vocês, seja com cada um de nós, e alimente os nossos corações em sua doce presença. Feche seus olhos, vamos orar, vamos invocar a presença de Deus e pedir ao Espírito Santo que nos capacite nessa meditação na noite de hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e engrandecemos, porque o Senhor tem sido nosso refúgio, o Senhor tem sido a nossa fortaleza. Muito obrigado porque o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus conosco e o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas e em nossos corações, Pai. Que o Senhor nos alimente nesta noite, fale aos nossos corações, nos alimente com o poder do Espírito Santo através da Tua santa palavra que será pregada, Pai. E que cada uma das pessoas que assistirem essa mensagem possam ser verdadeiramente edificadas e encorajadas da Tua presença. É assim que eu oro em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia comigo, nós vamos meditar no Salmo de número 35. Salmo de número 35, o Salmo de Davi. Nós leremos dos versículos 1 ao 10. Dos versículos 1 ao 10. Enquanto os irmãos abrem aí nas suas casas a tua Bíblia, eu quero explicar para os irmãos que este Salmo de número 35, ele tem 3 divisões. A primeira divisão é do versículo 1 ao 10, a segunda divisão do versículo 11 ao 18 e a terceira divisão do versículo 19 ao 28. Eu gostaria de dizer que esse Salmo ele pode ser considerado como um Salmo cíclico, porque essas 3 divisões ela acompanham o mesmo movimento, ou seja, o Salmo sempre começa, cada divisão sempre começa com um lamento e termina com um movimento de ação de graças. Então, neste Salmo nós temos 3 lamentações e 3 ações de graças que fazem do Salmo como um todo, abordando o mesmo assunto e a mesma perspectiva que Davi trata. E por isso, eu escolhi do versículo 1 ao 10 para nós meditarmos, levando em consideração isso, o lamento e a ação de graça que também é abordado nas outras 2 partes do Salmo. Então vamos lá, vamos ler os versículos 1 ao 10. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para sua própria ruína, e minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Davi possui uma alma aflita. Davi, nesse salmo, ele está lamentando. Davi está lamentando porque ele estava sofrendo uma perseguição injusta por parte daqueles que antes eram seus amigos e que ele os tratava como irmãos logo após depois o seu tropeço com Batseba. Davi tratava aquelas pessoas que o perseguiam como verdadeiramente irmãos, como amigos, aqueles amigos próximos, amigos íntimos. Porém, Davi ele vai relatar nesse salmo que ele orava com eles, afligia sua alma com jejum, vestia saco de panos, para que Deus fosse ao encontro desses que diziam ser seus amigos, mas agora o estavam perseguindo. Davi, então, ele começa a ansiar a Deus para que Deus vá ao encontro desses que eram amigos e agora Davi os considerava como adversários. E o interessante é que nesse salmo, Davi vai usar de termos militares, termos de armamentos de guerra. Davi vai dizer, contende, Senhor, embraça o escudo, embraça o broquel.
Vai em meu auxílio, Senhor. Além disso, empunha a lança, reprime o passo desses que estão me perseguindo. Davi, ele tem um desejo ardente no seu coração por vingança. A alma de Davi que estava aflita, a alma de Davi angustiada por ver aqueles que antes eram seus amigos, agora que estavam perseguindo, faz com que ele ore ao Davi, ore ao Senhor e coloque palavras para fora de vingança. Davi desejava a vingança daquele povo, Davi desejava ver os seus adversários cobertos de vexame, cobertos de vergonha. Davi desejava que os caminhos desses adversários que antes eram seus amigos se tornassem caminhos escorregadios, caminhos tenebrosos. Nós podemos perceber nesses versículos de 1 ao 10, principalmente pelos fatos dos termos militares, conforme eu abordei, a necessidade que Davi tinha por vingança, a necessidade de Davi orar ao Senhor, se lamentar na presença do Senhor, pedindo ao Senhor que vingasse destes seus inimigos. Davi possuía uma alma aflita, e essa alma que Davi possuía aflita, ele registra nesse Salmo 35, que provavelmente na sua Bíblia vai estar intitulado, segundo os editores da Bíblia, como castigo dos adversários. Davi desejava que os seus adversários fossem castigados por causa da aflição que ele estava tendo na alma, pela perseguição daqueles que antes eram seus amigos. Mas a grande questão é que não é apenas Davi que possui uma alma aflita. Nós também possuímos uma alma aflita. E a aflição, no seu significado denotativo, seria o estado, o sentimento de alguém com uma alma doente. É o sentimento de persistente dor física ou moral, agonia, angústia. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, quantas são as vezes que nós não possuímos o sentimento da angústia, da dor presente nos nossos corações? Quantas são as vezes que nós não nos angustiamos? Nós às vezes perdemos até a noite de sono com a preocupação, com o sentimento da dor, com a aflição que atinge os nossos corações, com a preocupação em relação ao nosso amanhã, o sentimento de impotência e de nós perdermos o controle da situação, inúmeras vezes faz com que a nossa alma seja verdadeiramente aflita, seja verdadeiramente angustiada. O fato de nós estarmos vivendo um período de incertezas em relação ao nosso amanhã, onde quando nós abrimos a nossa janela, nós somente contemplamos aquilo que nós estamos vendo, nós não conseguimos nos programar em relação ao amanhã, nós não conseguimos nos programar em relação ao mês que vem. Esse fato de tirarmos o controle de toda a situação das nossas mãos faz com que nós percebamos o quanto nós somos pequenos diante da grandeza do Criador. E quando nós nos prostramos diante da grandeza do Criador, quando nós nos deparamos com essa grandeza, nós percebemos o quanto isso nos aflige, o quanto esse sentimento nos angustia. O quanto não termos o controle das coisas faz com que isso também nos aflige e angustie as nossas vidas e os nossos corações. Só que nós temos que entender que nós agimos como manda o protocolo. Nós dizemos que nós somos discípulos de Jesus, mas não somente isso, nós cremos que nós estamos no caminho certo, afinal nós meditamos na palavra, nós assistimos às pregações, nós gastamos tempo em oração, nós nos consagramos, nós jejuamos, mas ainda que a gente faça tudo conforme manda o protocolo, nós não estamos isentos das angústias, das aflições, das incertezas e de todos os sentimentos negativos que atingem a nossa alma e o nosso coração. Há momentos na nossa vida que o que nos resta é simplesmente a dor e a angústia. Há momentos na nossa vida que o que nos resta é simplesmente a passividade. Há momentos na nossa vida que o que nos restam é somente as lágrimas. Há momentos na nossa vida em que, enquanto caminhamos, nós vemos uma neblina na nossa frente, e essa neblina não permite com que nós vejamos além dela. Há momentos em que as luzes se apagam, e a borracha
parece apagar todas as cores do nosso campo de visão. Há momentos na nossa vida que a solidão, que a escuridão, que a vontade de dormir mais um pouco vai nos atingir e parece ser sempre o melhor caminho. Alguns estudiosos afirmam que a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão estão dominando de forma estressante e destrutiva a alma humana. O consumo de drogas ilícitas, o consumo de drogas lícitas tem aumentado, o tratamento com medicamentos antidepressivos tem aumentado. E tudo isso é uma consequência da aflição, da angústia que atinge todos os dias a nossa alma. Nós podemos sofrer uma perseguição por parte de pessoas, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente profissional, seja no nosso ambiente estudantil. Pessoas podem nos perseguir, mas além disso, e talvez muito mais do que isso, também podemos ser angustiados com as perseguições que nós mesmos fazemos para nós mesmos. Às vezes nós inculcamos coisas em nossa mente, colocamos coisas nos nossos corações que não são a realidade, mas nós pegamos aquela mentira e apropriamos daquela mentira, fazendo com que aquela mentira se torne uma realidade para as nossas vidas. E ao invés de nós abrirmos a mente, abrirmos os olhos, abrirmos o coração para enfrentar a realidade, afinal, se tem problemas em nossa frente, se tem situações na nossa frente, elas servem para serem enfrentadas. Nós nos vitimizamos diante das situações, não nos autorresponsabilizamos e nos prostramos e nos lamentamos na presença do Criador. Davi, ele se deparou com a situação. Davi, ele se angustiou porque ele amava aqueles amigos, mas agora aqueles amigos os perseguia. Davi, ele se afligiu porque aqueles que antes estavam com ele em todas as situações, agora eram seus inimigos. Então Davi, ele não murmura para as pessoas, Davi, ele não reclama para as pessoas, mas Davi, ele tem uma atitude, ao reconhecer que a sua alma estava aflita, e perceber que as adversidades estavam à sua frente, ao perceber que as circunstâncias tinham saído do seu controle e que tinham se voltado contra ele, Davi toma uma decisão extremamente sábia. Ele lamenta, ele se prostra diante do Senhor, por causa da sua alma aflita. E assim também devemos ser nós, ao reconhecermos a nossa alma aflita, porque nós temos uma alma aflita em todas, ou melhor, nas diversas circunstâncias que enfrentamos, nós devemos nos prostrar diante de Deus. Mas o lindo desse texto é que Deus libertou Davi da aflição da sua alma. Mesmo estando aflito, mesmo estando angustiado, ele sabia do Deus que ele servia, ele sabia da grandeza do Deus que ele tinha, ele sabia que o seu Deus era grande, que o seu Deus estava no trono, ele sabia que ao lamentar diante de Deus, ele estava reconhecendo a sua aflição, a sua angústia, ele estava reconhecendo que a adversidade na sua frente, ele era impotente para resolvê-la. Davi, então, ele reconhece que o Deus que ele servia era o único que poderia livrá-lo daquela perseguição por parte dos seus amigos, era o único que poderia livrá-lo da aflição e da angústia da sua alma. Então, no versículo 3, ele fala para Deus: Deus, empunha a lança, reprime o passo aos meus perseguidores, mas dize para a minha alma: eu sou a tua salvação. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: Deus, eu não quero mais saber desses meus inimigos, vai em direção a eles, dê um jeito neles, soluciona esse problema, pega a tua lança, afinal o Senhor é o Deus dos exércitos, pega o teu escudo, o Senhor é o Deus dos exércitos, e vá em direção aos meus inimigos, contende com eles, soluciona esse problema, mas dize para a minha alma que o Senhor é a minha salvação. Davi tinha uma alma aflita, mas Davi foi libertado da aflição da sua alma por causa de Deus. E ao Davi se lamentar na presença de Deus, então no versículo 9 e 10 nós percebemos Davi dizendo: a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação, e mais,
todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorquidores. Davi começa lamentando e termina se regozijando, porque Davi foi liberto pelo Senhor, e por isso Davi poderia louvá-lo na congregação, no meio de uma multidão poderosa. Por isso Davi poderia celebrar através da sua língua e louvar ao Senhor, que é o Deus da justiça verdadeira. Davi, então, ele se lamenta na presença de Deus, e ele tem a sua alma completamente liberta da aflição. O início é uma oração de lamento, mas no fim é uma oração de ação de graças, porque o Davi que tinha sua alma aflita, agora é o Davi que se lamentou na presença de Deus, e Deus libertou Davi da aflição da sua alma. Mas nós precisamos compreender que ainda hoje Deus nos liberta da aflição da nossa alma, ainda hoje Deus liberta a aflição do seu coração, ainda hoje Deus liberta a angústia da minha vida, ainda hoje Deus soluciona todas as nossas adversidades que enfrentamos. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus glorioso, o nosso Deus é um Deus tremendo, e é o nosso Deus que vai em direção ao teu coração, à tua alma, à tua mente, e dá uma paz que excede todo o entendimento. E termos essa certeza, termos essa convicção nesse Deus que nos liberta, é um bálsamo para as nossas vidas. Nós seremos perseguidos moralmente, seremos perseguidos fisicamente, ou seremos perseguidos por nós mesmos, em inúmeras situações. Nós podemos ter a nossa alma aflita, mas a nossa confiança, a nossa crença, a nossa convicção no Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Deus dos exércitos, é o caminho para nós encontrarmos a libertação para as nossas almas. É o caminho para nós encontrarmos a libertação para as nossas angústias. É o caminho para encontrarmos a libertação para as nossas aflições, para as nossas adversidades. Quando todas as coisas ao nosso redor não estão caminhando bem, o nosso dever não é sair murmurando para pessoas, mas é se lamentar na presença do nosso Deus que é glorioso, que é grandioso e que é poderoso. Nós precisamos crer que Ele é conosco, ainda que nós não o sintamos. Inúmeras vezes eu tenho dito isso. Nós não precisamos sentir a presença de Deus para sabermos que Ele está conosco. Nós precisamos simplesmente crer, porque Ele prometeu que Ele é Emanuel, Ele é Deus comigo, Ele é Deus contigo, Ele é Deus conosco. O nosso Deus não precisa ser sentido. O nosso Deus precisa ser glorificado, porque a promessa dEle é viva, a promessa dEle é real, e Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando lamentamos na doce presença de Deus, Ele nos mostra o bálsamo que é a sua salvação em Cristo Jesus. Quando nós voltamos para Deus, quando nós voltamos para Cristo, nós percebemos que Jesus, o nosso Mestre, o Filho de Deus, Ele foi o maior injustiçado. Ele era o único que não merecia ser injustiçado, mas Ele foi injustiçado por mim e por você. O versículo 3, se você voltar aí na sua Bíblia, quando Davi ele diz para Deus: Deus, empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores, diz a minha alma que eu sou a tua salvação. Essa palavrinha salvação no hebraico, ela é traduzida como Yeshua. É como se Davi estivesse falando assim para Deus: Deus, dize para a minha alma que o Senhor é Yeshua, que o Senhor é a minha salvação. Sabe como que isso aplica nas nossas vidas hoje? Quem que é Yeshua?
Quem que é Yeshua? Yeshua é Jesus, segundo Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que ele se chamaria Jesus porque ele salvaria o seu povo. Dessa mesma forma, o nosso Cristo, o nosso Deus, o Filho do nosso Deus, que ele foi o mais desprezado, o mais rejeitado dentre os homens de dores, que sabe o que é padecer. Ele certamente tomou sobre si todas as nossas dores, Ele tomou sobre si todas as nossas aflições, Ele tomou sobre si todas as nossas angústias. Nós que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, Ele foi oprimido, Ele foi humilhado, mas Ele não abriu a boca. Tudo isso porque Ele é o nosso Yeshua, porque Ele é a nossa salvação. Jesus foi o maior injustiçado. Quando nós pensamos que nós estamos sofrendo aflição, quando nós pensamos que estamos sofrendo angústia, quando pensamos que estamos sofrendo injustiça, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, contemple a pessoa de Cristo que padeceu por mim e por você e passou por tudo isso para nos salvar da aflição, para nos salvar da angústia, para nos salvar da incerteza, para que tenhamos a convicção da sua doce presença nas nossas vidas. Jesus é o maior exemplo que morreu na cruz para nos livrarmos. Jesus no Getsêmani, suando sangue, com a sua alma aflita. Quantas são as situações que vivemos angústias e aflições? Essa semana mesmo eu conversava com um amigo meu e eu disse para o meu amigo que eu estava vivendo um momento de grande angústia no meu coração, grande aflição no meu coração diante das incertezas e das circunstâncias adversas. E aí eu terminei para ele dizendo assim mas eu não podia parar, porque quando eu contemplava a grandeza, a soberania e o poder do meu Deus, isso enchia o meu coração de alegria, porque eu tinha certeza que o meu Deus, que é grande, que é poderoso e que é soberano, estava no controle de todas as situações. Quando nós olhamos na horizontal e nos deparamos com as adversidades, com as circunstâncias ao nosso redor, a nossa alma pode ficar aflita. Mas quando nós elevamos os nossos olhos para o monte, para a vertical, nós sabemos de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e da terra. Se depararmos com as circunstâncias, a nossa vontade vai ser de parar, mas se olharmos para o alto, para a grandeza e a soberania do nosso Deus, a nossa vontade vai ser de perseverar. Cristo, Ele é a única solução para a nossa alma aflita. A grandeza de Deus nos impulsiona. O Espírito Santo em nós nos encoraja. O meu desafio para você, meu irmão e minha irmã, na noite de hoje, é que você não meramente olhe para a cruz onde Cristo morreu por nós, mas olhe para a ressurreição e perceba que lá no céu existe um Deus que ouve a sua súplica, ouve o seu clamor. Existe um Deus que ama a mim e ama você. Existe um Deus que cuida de cada um dos seus. Ele cuida de cada um daqueles que o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas. Lá no trono, sentado no céu, existe um Deus que cuida de mim e de você. O nosso desafio é para que a gente se proste. O nosso desafio é para que a gente busque a sua face. O nosso desafio é para que a gente combata o bom combate da fé. O nosso desafio é para que o que mais nos importe seja estar no centro da sua vontade. O nosso desafio é agradá-lo, é honrá-lo, é bendizê-lo e exaltá-lo através de todas e quaisquer situações. O nosso desafio não tem nada a ver conosco e tem tudo a ver com Ele. Pare de murmurar e comece a lamentar na presença de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que ouve a nossa súplica e o nosso lamento e transforma esse lamento em orações de ações de graça, porque nós sabemos que tudo é por Ele, tudo é por causa dEle, tudo é para Ele e tudo que vivemos é uma oportunidade para nos aperfeiçoarmos conforme o caráter de Cristo. E assim,
nós peregrinamos rumo à cidade santa, até que o dia Ele enxugará de nós toda lágrima, toda aflição, toda dor e toda angústia, e nós poderemos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e agora nós estaremos com Ele, junto com os anjos de glória. Que Deus te abençoe, que Deus encoraje o seu coração. Lamentemos a Deus, para que depois nós o engrandecemos e agradecemos, porque Ele está no controle das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.